Agora parece que sim. Vamos. Sejam todos bem-vindos, seja bem-vindo, seja bem-vindo a mais uma edição do nosso programa Parábolas em Canto e Melodia, uma parceria entre o Grupo Luz e o canal Sintonia no Bem. Quem é a senhorita? Eu sou Camila Coneglian. O senhor? Senhor José Senilto. Com de barba. Paulo, com barba. E o senhor? José Lúcio, do Grupo Luz. E eu, Alan Paixão, do Grupo Luz. É as famosas piadas internas, né? Que só entende quem está dentro. Só entende quem está dentro do contexto, né? E daqui a pouco a gente vai falar sobre contexto. E se você está assistindo pela primeira vez, né, esse programa é uma iniciativa do Grupo Luz, onde nós musicamos as parábolas de Jesus. Então depois resolvemos estudar essas parábolas ao vivo aqui, né, nos estúdios do canal Sintonia no Bem. Obrigado, Cláudio, pelo apoio, a parceria de sempre. E é isso aí. A parábola de hoje é a parábola da Vinha. Vinha. Mas antes de começar, como bons espíritas, oração. E a oração é pela ordem de chegada. Ixi, então o Sam chegou primeiro. Então é ele que vai E daqui fazer a pouco oração. nós vamos falar sobre os últimos serão os primeiros. Os primeiros serão os últimos. Bom, vamos então serenar os nossos pensamentos e agradecer ao Senhor da vida, o nosso Pai Celestial, pela oportunidade que temos em estar com saúde, estarmos vivendo este momento, esta existência, e principalmente estar enganjado no trabalho do Cristo, sendo trabalhadores da sua vinha, sendo trabalhadores do seu Evangelho. Que o Pai maior possa estar sempre emanando as suas energias para todos nós e que essas energias transcendam aqui desse estúdio para toda a humanidade, para todos aqueles que estiverem conectados conosco, que todos possam receber a paz e a harmonia que vem do alto. Que assim seja. Assim seja. Assim seja. Muito bom. Parábolas de Jesus em Canto e Melodia, parábola de hoje, parábola da vinha. Vamos começar com a nossa leitura, depois a música. Ou também parábola dos trabalhadores da vinha, né? É isso. Pois o reino dos céus é semelhante ao homem, senhor de casa, que saiu, ao raiar do dia, a assalariar trabalhadores para sua vinha. Depois de ajustar com os trabalhadores 1 denário por dia, os enviou para a sua vinha. E tendo saído por volta da 3ª hora, viu outros que estavam de pé na praça, desocupados. E disse a esses: Ide vós também para a vinha, e o que for justo vos darei. E eles foram. Novamente saindo por volta da 6ª e 9ª hora, procedeu da mesma forma. Tendo saído por volta da 10ª hora, encontrou outros que estavam de pé e diz para eles: Por que ficastes de pé aqui o dia inteiro, desocupados? Eles lhes dizem: Porque ninguém nos assalariou. Ele lhes diz: Ide vós também para a vinha. Chegando o fim da tarde, o senhor da vinha diz ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando dos últimos até os primeiros. Vindo os da 1/10ª hora, receberam 1 denário, cada um. Vindo os primeiros, pensaram que receberiam mais. Todavia, também eles receberam 1 denário cada um. Ao receberem, murmuravam contra o senhor da casa, dizendo: Estes últimos fizeram só 1 hora, e tu os fizestes iguais a nós, que carregamos o peso do dia e o calor ardente. Em resposta, disse a um deles: Companheiro, não estou sendo injusto contigo. Não ajustaste comigo 1 denário? Toma o teu e vai-te. Quero dar a este último também quanto a ti. Não me é lícito fazer o que quero com o que é meu? Ou o teu olho é mau porque eu sou bom? Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão os últimos. Música DJ Cláudio.
semelhante a um proprietário de uma vinha que saiu à procura de operários e ajustou com os homens por um denário o dia de trabalho e os mandou para a vinha para iniciar a ceifa. Na terceira hora, o dono daquela vinha saiu à procura de novos operários e ele disse a eles: pagarei o que é justo, então vamos pra vinha, o trabalho nos espera. Na sexta hora, novamente saiu o Senhor à procura de homens para o trabalho na vinha. Na 11ª hora, o Senhor saiu de novo e encontrou outros homens e lhes perguntou: por que estão aqui o dia todo desocupados? E responderam: ninguém nos assalariou. Então vamos pra vinha, porque o trabalho é bom, ele dignifica e nos dá nosso pão. Então vamos pra vinha, porque o trabalho é bom, ele dignifica e nos dá nosso pão. Ao fim do dia, começaram os pagamentos dos trabalhadores daquela vinha. E começaram os últimos a receber o salário. E receberam também o valor de um denário. Chegando a vez dos operários da primeira hora, perguntaram: Senhor, nos pagou o mesmo tanto do que aqueles que trabalharam só uma hora? Não seria justo que recebêssemos mais. Porém o Senhor respondeu com sabedoria: contratei o seu dia por um denário. Por isso, não estou te fazendo injustiça, estou pagando a ti o que foi combinado. Então toma o que é teu e vai embora. O que posso fazer, o que bem me apraz. Então os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Então os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos.
os últimos serão os primeiros. Mas antes da gente chegar lá no último, vamos começar pelo começo. Qual que é o começo? Contextualização. Contextualização. Ficar todo mundo dentro do mesmo contexto. Bom, para a gente entender esta parábola, é preciso a gente voltar um pouquinho sempre, né, para a gente entender todo o contexto em que Jesus fala essa parábola, né? Quando, por quê, né? Por que aconteceu aquilo, quando. E ele estava nesse momento com os discípulos, antes de sua subida a Jerusalém. Então ele caminhava com seus discípulos e antes apareceu o jovem rico. Então naquele momento que aparece o jovem rico, ele faz aquelas perguntas para Jesus: o que eu faço para ganhar o reino do céu ou a vida eterna? Então Jesus dá a resposta ao jovem rico, né? Tudo aquilo não matarás, né? Ou seja, seguir as leis do Pai, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Dá toda a resposta para ele, e ele, percebendo a dificuldade daquele momento, principalmente pela renúncia que teria que fazer, ele se afasta. Então Jesus continua esse diálogo conversando com seus discípulos, porque esta parábola da vinha, ou parábola dos trabalhadores da última hora, ou tem outro nome também, deixa eu ver aqui, eu anotei aqui, não, o empregador generoso, né? Então ela tem muitos nomes. Então esta parábola, ela fala de recompensa, né? Por isso é que Jesus falou, era depois desse diálogo que teve com o jovem rico, tanto que ele termina o diálogo com os discípulos após o jovem rico se retirar. Ele termina falando: porque em verdade eu vos digo que os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Esta fala que ele tem aqui, ele já fala respondendo a um questionamento de Pedro, após o jovem rico sair, né? Então Jesus diz: amém, eu vos digo que dificilmente entrará um rico no reino dos céus, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha. Ou seja, falando da dificuldade da renúncia. Então é interessante que os discípulos, ouvindo isso, dizem: então quem poderá ser salvo? E aí Pedro também fala, e Jesus diz a eles: para os homens isso é impossível, mas para Deus nada é impossível. Para os homens isto é impossível, mas para Deus tudo é possível. E aí Pedro diz nessa pergunta aqui, que ela é muito interessante, que ela nos remete ao que nós perguntamos também, e aquele trabalhador da primeira hora também pergunta depois, né? Pedro fala assim: então, em resposta, Pedro lhe disse: eis que nós deixamos tudo e te seguimos, o que haverá então para nós, né? E aí Jesus responde para ele: que vós que me seguiste desde o renascimento, quando o Filho do Homem assentar ao trono, vocês estarão à direita, né? Porque todo aquele que deixar casas, irmãos, pai, filha, trabalho, por causa do meu nome, ou seja, aquele que perseverar por causa do meu nome, aquele que estiver atento, trabalhando em prol do meu nome, ele receberá em cêntuplo no reino dos céus. E aí ele diz: porém, muitos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Aí é que ele introduz esta parábola, a parábola da vinha, a parábola dos trabalhadores da última hora, para ilustrar o diálogo que teve com o jovem rico, tudo aquilo que ele falou, e também os questionamentos de Pedro. Então ele faz exatamente esta parábola aqui, já dando assim, paulatinamente, ponto a ponto, tudo aquilo que o Pedro gostaria de saber. E antes de passar a palavra aqui para José Lúcio, né, deixa eu só ler um pedacinho aqui, que eu trouxe, que vai ajudar a gente também, do livro Fonte Viva, né, que está no Evangelho de Emmanuel, que é exatamente dessa pergunta de Pedro, onde ele diz: eis que nós deixamos tudo e te seguimos, o que haverá então para nós? Então aí Emmanuel intitula isso de A Retribuição. Então ele diz: a pergunta do apóstolo exprime a atitude de muitos corações nos templos religiosos. Consagra-se o homem a determinado círculo de fé e clama de imediato: o que receberei? A resposta, porém, se derrama silenciosa por meio da própria vida. Que recebe o grão maduro após a colheita? O triturador que o ajuda a purificar-se.
Que prêmio se reserva à farinha alva e nobre, o fermento que a transforma para a utilidade geral? Que privilégio caracteriza o pão depois do forno? A graça de servir, né? Então Simão Pedro, que desejou saber qual lhe seria a recompensa pela adesão à boa nova, viu de perto a necessidade da renúncia. Quando mais se acendrau na fé, maiores testemunhos de amor à humanidade lhe foram requeridos. Quanto mais conhecimento adquiriu, a mais ampla caridade foi constrangido, até o sacrifício extremo. Se deixaste, pois, por devoção a Jesus os laços que te prendiam às zonas inferiores da vida, recorda que por felicidade tua recebeste do céu a honra de ajudar, a prerrogativa de entender e a glória de servir. Então esta palavra ela vem nesse contexto, né? Após o jovem rico perguntar, após Pedro perguntar o que ganharemos nós, né, que estamos te acompanhando desde o início. Aí Jesus conta esta parábola, que é o tema que nós vamos falar a partir de agora. Zé Lúcio pode começar a introduzir a parábola para a gente. Bela contextualização. Muito bom. Com você, Zé Lúcio. Então, essa parábola, ela se refere à vida do ser humano, né? Quando ele fala o dono da vinha, Deus. Quando ele fala a vinha, a mãe terra, né? Os trabalhadores, todos nós que estamos aqui, encarnados ou desencarnados. Diga-se de passagem, né? Porque eles estão lá, depois vão vir também para fazer a sua passagem aqui. Então, quando ele fala, então, do chamamento aos trabalhadores, são as oportunidades que Deus está nos dando para cada encarnação. Então, quando ele fala que ele ajustou o salário para as pessoas, ele está se referindo àquilo que nós programamos no plano espiritual. Ele está, olha, se você cumprir essa etapa aqui, você terá isso aqui de recompensa. Então já foi pré-programada a nossa encarnação. Não tem nada que não está programado. É muito interessante essa passagem, porque vamos pegar o exemplo de Chico Xavier. Conta-se, não sei se é verossímil isso, né, que Chico Xavier veio para fazer de 40 a 50 livros. Chico Xavier fez 440 livros. Será que ele foi o trabalhador da última hora? Não é? Então, Jesus, quando fala do salário, está falando de programação espiritual, né? Quando ele fala os trabalhadores que são encontrados em outras horas, são aqueles que se reencontraram, que estavam perdidos. E ele conhece, então, a verdade. Ele conhece a verdade. Que verdade é essa? A sua verdade interior, a verdade que Jesus nos trouxe, que são verdades eternas, a conscientização de espírito imortal e que precisa, então, paulatinamente somatizar as suas conquistas. Então, quando ele diz, né, de salário, é programação. Então, quando ele fala que essas pessoas vinham em outras horas, é a conscientização da pessoa nesse sentido de buscar a sua espiritualização. Então, e quando ele fala de trabalhador da última hora, ele está se referindo à qualidade do trabalho executado quando a pessoa sintonizou. Porque, gente, vamos falar a verdade. Quantos espíritas de cadeira nós
nós conhecemos. Espíritas... Maioria? Talvez, né? Que você conhece, que chegou à casa de oração há muitos anos, até as cadeiras eles escolhem. Eles chegam mais cedo para pegar aquela cadeira. Assiste as palestras, aprende e nunca toma uma decisão de trabalho. Então, quando ele fala de... Pode falar, Alan. Não, eu ia falar que isso é um agravante, né? É um agravante porque quanto mais a quem muito é dado, muito será cobrado, né? Então, ou seja, quanto mais expansão de consciência eu tenho, ou seja, quanto mais teórico eu sou, mais a responsabilidade da prática. Né? E deixa eu fazer um parênteses só para dar um oi aqui para quem está nos assistindo ali, ó, o Dias Valdeir, o Vilmar Filho, o J. Lima e a Fátima Cristina. Muito obrigado pela companhia de vocês. Mas aproveitando, né? Dá um joinha aí, curtir, clica na setinha de compartilhar e chama mais pessoas para cá para a gente aprender juntos, tá bom? Então, porque quantas pessoas, né, teóricas a gente não conhece, e quando eu digo teórico, não vou dizer só do espiritismo, mas quantas pessoas que você vai conversar com ela sabe de tudo. Ela tem muito conhecimento na vida, mas ela tem pouco resultado em tudo. E geralmente essas pessoas são frustradas. E geralmente... E revoltadas. Como que alguém que sabe muito menos do que eu tem uma vida melhor do que a minha? Quando eu estou dizendo a vida melhor, estou falando só de financeiro. Não, na verdade não estou falando de financeiro. Né? Porque uma vida boa é uma vida que a sua consciência está em paz e que você está em paz. Né? Então, quantas pessoas não evoluem por falta da prática, não é por falta do conhecimento. Ainda mais numa era que nós estamos, onde conhecimento, a expressão, né? Conhecimento é mato, né? Ou seja, tem que ser qualquer lugar, na palma do celular, você acessa qualquer conhecimento do mundo, se você quiser. Se você falar outra língua, como uma língua mais universal, como o inglês, então, aí você é infinito. Você não consegue consumir todo o conteúdo gratuito, por exemplo, de qualidade que existe. E quando eu digo conteúdo, estou falando de todas as espécies. Religioso, técnico, enfim. Né? Só que aí a gente fica viciado no conteúdo e foge da prática. Então, voltando ao assunto, né? Estamos falando de nós espíritos, porque essa parábola ela serve aos cristãos e especificamente aos espíritas. Porque o nosso conhecimento sobre a vinha é maior do que a dos outros. Então a nossa responsabilidade, como Alan disse, né, é maior. Então, são pessoas que vêm ao centro, aprendem muito, né, mas não tem resultado, como Alan disse. Porque o resultado é aquilo que você realiza. É quantas lágrimas você seca, é quantas pessoas você ameniza a fome, você educa alguém para sair do comodismo, você educa alguém para ser um homem de bem, você evangeliza, evangeliza-se também, transformando o seu interior. Então, quando ele fala desses trabalhadores que trabalharam o dia inteiro na vinha e ganharam 1 denário só e foi ajustado, são aquelas pessoas que levam a vida normal, como todos nós, mas não faz nada de especial, porque nós estamos aqui não é de turismo, de passagem, nós estamos aqui para uma realização maior. Quando ele fala dos trabalhadores das últimas horas ou da última hora, é porque essa pessoa realizou, naquele horário que ele trabalhou, muito parecido com aquele que trabalhou o dia inteiro.
E se ele tivesse trabalhado o dia inteiro, ele teria produzido 4, 5, 6 vezes mais do que aquele outro. Passando para os nossos dias de hoje, é aquele que o cara chega no centro espírita ou nas casas de oração, nas casas de orações, numa igreja evangélica, numa igreja católica, chega lá e fala assim, o que eu posso fazer para ajudar? Ele tem pouco conhecimento, mas ele tem atitude, ele tem decisão, ele tem resultado. Quantos espíritos eu conheço que chegou aqui, tem pouco tempo e já fazem mais do que muitos que estão há anos só recebendo e nunca se encontra num ponto em que não, agora eu já posso trabalhar. Ele acha que está doente ainda. Não, vai continuar e vai morrer doente. Porque ele se coloca... Ele se coloca nessa posição. Isso aí, na verdade, eles tinham um costume hebreu naquela época, o povo antigo, ele ficava nas praças, né? As pessoas ficavam nas praças esperando, às vezes, alguém o contratar. Essas pessoas ficam mais ou menos como eixos na praça. Às vezes são convidados, né? Sim. Mas às vezes recusam o trabalho. Há muitos que aceitam o trabalho, empregam no trabalho, tentam, às vezes não têm a perseverança, mas vão ao trabalho. E outros são aqueles que acabam se acomodando ali na praça, né? E não aceita o chamado para nenhum tipo de trabalho. Esses são mais ou menos dessa forma. É interessante também, né? Porque quando ele sai e ele pergunta para esses trabalhadores da hora 1/10 ali, né? Que seria às 5 horas da tarde, por exemplo. Aí pergunta, por que vocês estão aí, né? E eles falam, porque não tem trabalho, né? Ninguém chamou a gente, né? E aí ele fala, não, então vem. Então ele não coloca essas pessoas como pessoas que não queriam trabalhar. Eles estavam esperando falta de oportunidade. Uma oportunidade. Mas Exatamente. quando a oportunidade apareceu, eles agarraram de primeira. E o que é o contrário do preguiçoso, né? Porque se eu tô lá, se acomodam, né? Acomodada, e aí o trabalho aparece, vamos ali evangelizar, não, já acabou, né? Tô precisando de ajuda na evangelização, tô precisando de ajuda nisso. Não, sabe o que é? Nossa, tô tão corrido, tô trabalhando demais. E é o que as desculpas que a gente vai dando no dia a dia para não trabalhar no bem, né? Porque a gente tem, né, as nossas vidas, todo mundo tem, né? Mas é igual o Zé falou, a gente veio aqui por um motivo maior, por um propósito maior. Então não faz sentido a gente ficar na nossa correria frenética da nossa vida, no nosso ego, né, esquecendo que existe um algo maior e que eu faço parte desse algo maior, né, junto com o todo, não sozinho, né, trabalhando ali só para mim, só para o meu bem-estar, né. E aí, interessante que por que o dono da vinha deu o mesmo salário do que trabalhou o dia inteiro? O que nós faríamos se nós encontrássemos na sexta-feira, quer dizer, o último dia de trabalho, para quem trabalha até sexta, uma pessoa ótima para trabalhar e desenvolveu um trabalho fantástico na sexta-feira. Opa, eu vou dar um pouco a mais para esse rapaz aqui, para ver se ele volta a trabalhar comigo. Então, Deus observando o trabalhador que descobriu, por exemplo, o espiritismo, por exemplo, ou então uma igreja, né? Fala assim, opa, isso aqui é bom para mim. E começa a se doar para o trabalho. O que Deus faz? Recompensa aquela pessoa para que ele se sinta bem. Então ele vai sentir o quê? Como o Alan disse, ele sente em paz. Ele sente sem angústia, realizado, se sente feliz, não é? Porque quando a gente está com o bem, a gente está dentro da lei de Deus, você está bem. Quando você está fora dela, né? Você... Aí quando recebem igual, né? Aí os que começou primeiro falam assim, mas peraí, é injusto. Você vai pagar para nós o mesmo tanto que quem chegou por último? Não, aí o senhor fala, mas espera aí, eu tô te lesando em quê? Nós não combinamos? Eu tô te pagando o que nós combinamos. A famosa frase, o combinado não sai caro, né? E aí
o dinheiro é meu. Eu me senti feliz com o trabalho do outro. Eu posso pagar para ele quando eu quiser. Então, o seu olho é mau porque eu sou bom? Sim. Aí dá um tapa na cara, né? Porque quantas vezes acontece, né? E eu confesso que eu já pensei assim. Olhar para alguém que tem um resultado que eu gostaria e falo, nossa, mas por que Deus propiciou que ele tivesse esse resultado e eu não? Aí com o tempo... Eu trabalho igual a ele. Eu ralo igual a ele, mas ele está recebendo mais, né? Aí com o tempo, a maturidade vai chegando, eu entendi que o meu plantio era diferente do plantio dele. E ele estava colhendo o que ele estava plantando. E eu não estava plantando igual, achando que estava. E aí questionando Deus. Deus, por que a outra pessoa tem o que eu gostaria, né? E eu não tenho? Aí a gente descobre que a justiça divina é perfeita e todos os nossos esforços, ou seja, toda a nossa colheita será de acordo com o nosso plantio. E aí entra aquela questão de que a cada um será dado segundo suas obras, né? Exatamente. Então eu almejo que é do outro, mas achando que eu estou fazendo também, né? Eu faço muito mais do que ele, né? Muitas vezes nós somos esses trabalhadores ali, reclamando do que Deus tem nos dado agora, né? E aí, igual o Zé falou, muitas vezes nós programamos isso já, né? Nós programamos, na verdade, isso. E quando chegamos aqui, às vezes nos é dado até mais do que a gente merece, né? A gente tem um problema, pelo fato de estar encarnado, que ainda faz parte do egoísmo, nosso egoísmo, de fazer comparativos. Né? E foi o que Pedro também fez. Mesmo Pedro, um discípulo de Cristo, falou, e nós, né, que já está seguindo desde o começo, então, o que será? Será que vai ser algo mais, né? Essa parábola aqui é interessante que ela já existia no Antigo Testamento e na Torá. Só que essa parábola, ela era a parábola de um rei, e Jesus remontou essa parábola. Jesus reajustou ela de uma forma diferente, porque na parábola do Antigo Testamento, fala um rei saiu para buscar trabalhadores, né, para a vinha. Só que fala que ele saiu e chamou todos à mesma hora. Nessa parábola, o rei. Mais um foi desde a primeira hora e os outros foi indo depois, foi chegando. Então este rei, na hora de acertar, falou assim, agora deixa eu acertar. Chamou aqueles que foi nas últimas, acertou com eles, falou, agora deixa eu ir pagar o que trabalhou desde o início, porque a parte dele já é bem maior, né? Então eu tenho que ir lá. Ou seja, ele tinha medidas diferentes para pagar os seus funcionários. Então Jesus, quando adapta essa parábola ao Novo Testamento, ele troca a palavra rei por pai, ou seja, um senhor, né, de família, por pai. E ele coloca de forma igualitária o pagamento. Porque aí ele deu a forma do entendimento perfeito do que são as dádivas. Ele não estava falando de recebimentos materiais. Nós temos uma visão muito limitada, imediatista, e temos o péssimo hábito de fazer comparativos o tempo inteiro. Por que eu faço melhor, eu não recebo tanto? Porque aquele lá trabalhou pouco, aquele lá não merece. Então a gente tem essa mania. Mas se a gente for analisar no processo de tempo, né, porque ele fala ali das horas, a partir das 6 da manhã, que é a primeira hora do calendário judeu, né, e o dia termina às 6 da tarde. Então ele fala de tempo. Se nós formos olhar no tempo também, né, como o Zé Lúcio estava falando, quantas pessoas já estiveram antes de nós trabalhando na vinha? Os precursores, os primeiros, os profetas, que foram os desbravadores no tempo primitivo. Olha o sofrimento e o grande trabalho árduo que eles tiveram. Após esses trabalhadores, nós tivemos os mártires. Os mártires do cristianismo desbravaram o cristianismo, mostraram a humildade, a perseverança com o sangue, marcaram nas arenas, né? Após os mártires, vieram outros, vieram os discípulos. Então tudo isso já foi preparando um trabalho na vida. Eles tiveram um trabalho muito grandioso, se formos olhar no quesito tempo, né? No trabalho da vinha do Senhor, da propagação do Evangelho, da propagação da Boa Nova. O trabalho foi feito lá de longe.
Se nós formos olhar quanto tempo, Sam, que você está trabalhando, e agora nós falamos que somos os trabalhadores da última hora. Tá, o meu tempo de espiritismo. Vamos colocar aí 28 anos por aí, né? Em se comparando com o trabalho dos profetas, com os mártires e com o trabalho que persiste após o desencarne. Eles continuam no trabalho até hoje. E eu estou aqui sendo chamado e já recusei convites, como cada um de nós deve ter recusado convites nessa existência algumas vezes. E viemos. O trabalho é duro? É, porque agora nós temos um novo momento. A vinha está formada, já pararam galhos, né, vamos dizer assim, já melhoraram o terreno, já tiraram as ervas daninhas, já melhorou. Nós temos que continuar esse trabalho, como os trabalhadores que vieram por último, temos que dar continuidade nesse trabalho que já estava sendo feito com qualidade. Então fala também de quantidade e qualidade. Isso, né? Hoje nós temos muito mais condição, né, de dar continuidade no trabalho da vinha, porque a gente tem as ferramentas tecnológicas, né, que antes eles não tinham. Mas é uma condição também, Camila, que ao mesmo tempo que ela nos dá uma condição, nos infringe uma maior luta. Quantas lutas nós estamos infringindo conosco mesmo agora? Porque também houve um despertar. Ou seja, olha só a responsabilidade de cada trabalhador. Eles estiveram no primitivismo, o outro no desabrochar do cristianismo, e nós agora no desabrochar da terceira revelação, onde o Espírito desperta para todas as suas potencialidades. E aí surgem todos os conflitos. Aí há a luta contra mim mesmo e ainda a infringência das circunstâncias. Então, é o que fala, não dá para a gente perceber o quantitativo de valores, porque isso aí é da equivalência, como o Zé Lúcio falou, de valores da alma. O que nós vamos receber ou o que nós vamos produzir no quesito bondade, resiliência, fraternidade, generosidade. Como que nós vamos, aqui em Oaris, arrumar um padrão X para os primeiros, para os outros? Então, Jesus foi bem sábio quando colocou essa parábola. Então, quem trabalha e persiste, embora agora, inclusive, nós seremos muito cobrados, como você disse, né? Nós seremos muito mais cobrados do que aqueles que tiveram rompendo as barreiras das florestas densas, vamos dizer assim, né, Zé Lúcio? Uhum. Hoje nós temos um vasto campo de conhecimento, nós temos literatura, como o Alan falou, assim, para ler e esbaldar em todo tipo de conhecimento que a gente quiser e for buscar. Então, a responsabilidade desses da última hora, desses que estão trabalhando agora, é uma responsabilidade tão grande quanto aquela dos da primeira hora. Por isso que Jesus não dá um diferencial de pagamento. A todos segundo as suas obras. Aquele que perseverar e continuar no trabalho estará sempre recebendo o equivalente ao seu trabalho em benefícios divinos. E isso não tem como aqui em Oar, não tem como você mensurar. Você simplesmente recebe e você simplesmente doa. Um ponto muito importante, gente, que a gente tem que salientar e até difundir isso, né, para que a gente não incorra dos mesmos erros de outrora. A gente combater profundamente, né, o estado de ficar morno, porque na história a gente tem em Apocalipse, por exemplo, na Gênesis a gente vê, né, falando porque tu não és nem quente nem frio, hei de vomitar-te, falando sobre a terra lançar os mornos, né, aqueles que não fazem nada, que não decidem, para outros mundos, né? Dante Alighieri, naquele livro A Divina Comédia, que também toca no mesmo assunto, falando: os lugares mais quentes do inferno estão reservados àqueles que em momentos de crise escolheram a neutralidade, repetindo exatamente o mesmo conteúdo, né, do Apocalipse. Então, Jesus, o seu posicionamento era de escolher pessoas que se posicionavam. Tanto que isso aconteceu na escolha de Saulo para ser o seu vaso escolhido, né?
seu vaso escolhido. Se nós conhecemos hoje o cristianismo, nós devemos, entre aspas, a um matador de cristão. Que se posicionava porque achava que a lei de Moisés que era correta. Ele estava o quê? Em sentido oposto. É mais fácil pegar uma pessoa que tem atitude e mudá-lo de direção do que uma pessoa morna, que não tem iniciativa, que não toma decisão de fazer alguma coisa, né? De fazer o que tem que ser feito e fazer essa pessoa fazer. Mesmo que ela já saiba. Mesmo que ela saiba. Saiba a verdade. Né? Exatamente. Por quê? Porque falta-lhe iniciativa. E isso a gente consegue com o tempo. Como que eu vou conseguir ter iniciativa? Com exercícios. Começando pequenas coisas. E tem um palestrante de assuntos motivacionais, né, que conta uma história que encaixa exatamente sobre esse assunto das pessoas que aprendem a se posicionar e com isso são pessoas diferentes. Havia uma empresa em que o gerente pediu contas e tinha um subgerente que era o braço direito do gerente, que há 30 anos estava na empresa e estava já se aposentando da empresa, né? Mas como surgiu essa oportunidade, né? Ele se encheu de esperança e queria ficar mais tempo na empresa agora, já como gerente, porque já que ele foi subgerente há muitos anos. O empregador, então, o dono da empresa, chama uma outra pessoa de fora e chama ele também para fazer uma entrevista. Coloca os dois na sala e pede para o novato, o antigo, né, que era subgerente, para que ele pudesse buscar um suco de laranja para ele. Aí ele sabia que não tinha suco de laranja porque ele tinha armado já a situação. Ele foi no fundo, na cozinha, e voltou para o chefe, não tem suco de laranja. Eu falei assim, então vai lá na dispensa? Não. Na frutaria, não, na panificadora, e pede um suco para mim. Só que ele tinha pedido para a pessoa não vender suco de laranja para ele. Já para os dois. Já tinha pedido. Então, já chegou lá, não, o nosso suco acabou. Ele voltou e falou assim, chefe, o suco acabou. Então, senta aqui e espera. Ele chamou o outro novato, né? E falou assim, bom, já que não tem suco aqui, que você já sabe, vai na panificadora. Ele não tinha ouvido a primeira conversa. Ele vai na panificadora, então, pede um suco, não tinha, ele vai em mais 2 locais e encontra o suco laranja e traz para o dono. Aí o outro já estava aqui esperando, e ele falou assim, aqui é seu suco, o chefe. Aí ele falou assim, uai, mas onde que você comprou o suco? Eu falei assim, não, eu fui na panificadora e não tinha. Aí eu fui em mais 2 locais, e aí eu peguei do meu dinheiro e comprei e trouxe o suco laranja. Aí ele perguntou assim, pois é, já que você trouxe o suco de laranja, de vocês dois, quem que você acha que deve ser o gerente? Ele falou, não, chefe, o senhor que vai decidir após fazer a experiência com a gente, né? Que eu estou pronto aqui para participar da entrevista. Aí ele faz a mesma pergunta para o outro. E o outro, analisando a situação, né, viu que ele não tinha perfil para ser um gerente. Falou, não, chefe, ele está apto a ser o gerente. Eu já estou cansado, eu acho que você precisa de uma pessoa com sangue novo. Compreendem um perfil da coisa? Um tinha experiência, mas não tinha iniciativa. Uma empresa precisa de quê, gente? Pessoas que têm posicionamento, iniciativa e que têm produção. Né? Você sabe disso, né, não, que é a sua área, né? É. Então, assim, só fechando, nós não estamos precisando de assistentes mais, pelo amor de Deus. Nós estamos precisando de trabalhadores espíritas que abraçam a causa e que mostrem a que vieram.
me fez lembrar de uma piada. O cara contratou um cara para trabalhar na obra, e aí falou, você tem que pegar essa areia daqui, transportar para cá, tá aqui o carrinho de mão. Aí ele tá lá dentro do escritório e tá ouvindo nhaque, 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 nhaque. E aí, aquele barulho o dia inteiro, só assim, nhaque, nhaque. Ele chamou o cara e falou, você tá demitido. Mas por quê, ué? Tô trabalhando direitinho, já dei não sei quantas viagens ali. Cara, carrinho aqui não trabalha em nhaque, nhaque, não. Aqui trabalha em nhaque, 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 nhaque. Mais rápido, né? Pra produzir, né? Precisando alguém de atitude, né? Produzir. Então, é importante a gente pensar nisso, porque os trabalhadores da última hora, e o tempo está acabando, não só aqui no nosso relógio, mas como também na nossa transição planetária, né? Então, quem tiver só no nhaque, 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 nhaque... Trata de acelerar o nhaque, nhaque. Pode ser que você não vá conseguir alcançar o tempo, né? De acompanhar a transição que está cada vez mais acelerada, né? Eu queria trazer também uma interpretação que no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, ele traz, né? E lá tem 4 comunicações de espíritos que se referem a essa parábola, e eu acho que vai muito ao encontro do que o Zé terminou de falar agora também, aonde Constantino, né? Ele interpreta os trabalhadores da última hora aos espíritas e recomenda que empreguem bem a sua existência. Então, olha a responsabilidade nossa, né? Então, que não é mais que um instante fugido na imensidão dos tempos. E aí, uma outra comunicação de Henry Heine, acho que é assim que se fala, que considera Moisés, os apóstolos, cristãos, como o Sam falou, né? Os mártires cristãos, os pais da igreja, os sábios, filósofos, como os trabalhadores das diversas horas do dia, e reafirma entender os espíritas como trabalhadores da última hora. E depois Erasto também recomenda aos espíritas que divulguem a reencarnação e a elevação dos espíritos, e antecipa que os grandes desprezariam o seu discurso, os sábios exigiriam provas e os humildes aceitariam. E aí, por fim, o Espírito de Verdade considera ditosos os que trabalharem nos campos do Senhor, né, na terra, sem interesse e motivados pela caridade. Então, aqui é um puxão de orelha mesmo, né, para nós. Essa parábola nos traz muita consciência do quanto a gente precisa realmente não ser morno, sair de cima do muro, trabalhar arduamente e divulgar a doutrina, né? Divulgar essa doutrina, porque é o Consolador prometido, né? Que nos trouxe, né? Tanta clareza, tanta expansão, né? Isso mesmo. Então nós estamos com 3 minutos aqui para encerrar. Em uma palavra. Em uma palavra ou em uma letra. Não, dá para falar uma frase, pelo menos. Né? Um parágrafozinho, gente. O Zé não dá conta, vou falar. Eu te desafio a fazer em 1 minuto. Vixe. Tempo longo, hein? Então, já passou 20 segundos. Porque gago é difícil, né? Pessoal, é isso que nós acabamos de falar, né? Os trabalhadores têm que trabalhar mesmo, mostrar ações e não só ficar na teoria, papapasses, né? Que fica só absorvendo e nunca se sentem prontos para o trabalho. Se você não iniciar o trabalho não vai terminar nunca. A gente, para subir uma catedral, você tem que dar os primeiros passos, dos primeiros degraus, né? Tomar essa iniciativa. E isso é que está nos faltando, esse poder de dar os primeiros passos para a gente continuar. Porque ficar acomodado não é mais fácil, né? Mais tranquilo, você não tem o gozo, né? de quem vence, mas nem a tristeza da derrota, né? Então você fica morno ali para não ter nenhum nem outro, né? E aí você corre menos risco. Só que você não está se posicionando e a Terra não vai aceitar mais os mornos. Ela vai degradar para que, através do trabalho árduo, você venha a despertar esse sentimento de trabalho. Muito bom.
San? Solo e Joe. Me deixa por último. Você é mais bonita. Penúltimo. Muito mais bonita do que nós. Vou falar em poucas palavras, só alertando que o senhor da vinha, ele saiu novamente. Ele está à busca dos trabalhadores. Então observem bastante, que talvez o senhor da vinha possa ver em você esse trabalhador agora da 1/10 hora. Ele pode chegar até você e te convidar ao trabalho. E aí, aguarde a sua resposta. É muito importante que você perceba a oportunidade que é te dada quando receber tal convite. Não recuse, trabalhe, porque esta casa é a casa do Senhor. Camila. Bom, para mim essa parábola foi perfeita, né? Caiu como uma luva e para mim, né, me deu um puxão de orelha, me deu um chacoalhão e para que a gente fique sempre... Só para você? Eu posso falar por mim, mas eu acho que para todos nós, né? Mas para mim me deu realmente um chacoalhão assim de, opa, peraí, o que você tá fazendo, né? E às vezes a gente olha e a gente está sendo morno. Muitas vezes na nossa vida a gente está sendo morno quando vem o trabalho e às vezes eu faço, mas né, não faço com tanto entusiasmo, às vezes eu estou com mais interesse na minha vida pessoal do que no trabalho da vinha, no trabalho do Senhor, né, em fazer a caridade. Então para mim foi perfeito, porque nos coloca em expansão de consciência para literalmente descer do muro e começar a trabalhar mais, né? Se a gente já trabalha mais. Se a gente ainda não está trabalhando, né? Se alguém ainda não está trabalhando, que então comece. E como o Sam falou, que a gente possa ficar atento aos convites, né? Aos convites que Deus nos faz o tempo inteiro para trabalhar na obra dele. E às vezes a gente não percebe esses convites, né? E eles podem aparecer de inúmeras formas, né? Podem ser convites, às vezes a gente pensa que é só assim, lá dar uma evangelização, dar uma palestra. Não, mas tem tantos convites para trabalhar na obra, seja em qualquer coisa, né? Seja fazendo algo para moradores de rua que não tem vínculo nenhum com uma visita, qualquer né? religião, uma visita pessoa nos hospitais, né? Então, assim, às vezes está batendo na nossa porta o tempo todo e a gente não está ouvindo. Então, que a gente possa ficar atento a isso. Para finalizar, eu comecei a evangelizar bebês. Foi assim que eu comecei a evangelização. E foi muito inusitado. Um dia a gente estava lá no Maria de Nazaré e falou, a gente tem que evangelizar. Que dia que a gente começa? Hoje. Quem vai fazer o quê? Quem vai ficar com a salinha tal. Fulano, e de repente sobrou a sala dos bebês para mim. E aí eu falei, gente, mas eu não sei se eu tô pronto para evangelizar bebê, porque é difícil pra caramba, quem já evangelizou bebê sabe. E aí, a frase que alguém naquele momento, eu não recordo disso, mas que me marcou demais, foi uma frase muito tradicional do Espiritismo. Quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Então, se alguém bateu a sua porta, o trabalho chegou para você, e se você se questiona se você tem que começar agora ou não, pode ter certeza que se ele apareceu é porque você está pronto. Então, que Jesus possa lhe abraçar e que você possa ter um resto de semana de muita paz, muita luz e até a próxima. Tchau, tchau. Até mais. Até mais. Tchau. Boa noite para todos. Boa noite. O Alan me deu É semelhante a um proprietário de uma vinha que saiu à procura de operários e ajustou com os homens por um denário o dia de trabalho e os mandou para a vinha para iniciar a ceifa. Na terceira hora, o dono daquela vinha saiu à procura de novos operários e ele disse a eles: pagarei o que é justo.
Então vamos pra vinha, o trabalho nos espera. Na sexta hora, novamente saiu o Senhor à procura de homens para o trabalho na vinha. Na 11ª hora, o Senhor saiu de novo e encontrou outros homens e lhes perguntou: